Olá, tudo bem? Nesse domingo conversamos a respeito do amor, a importância do amor para o desenvolvimento da comunhão e da missão. A mensagem que você vai ouvir agora fala sobre isso. Abra seu coração e permita que Deus ministre sua vida, te enchendo do amor dele, do amor perfeito que molda o nosso coração e nos ajuda na caminhada. Que Deus te abençoe. Faz toda a diferença. Graças a Deus nós estamos nesse espaço um pouco mais arejado, mais aberto, e tem muito espaço para você convidar as pessoas, seus amigos, seus parentes, colegas de trabalho, da escola. Faça convites. Eles não vão experimentar Deus em outro lugar, a não ser na igreja, não nessa igreja, na igreja do Senhor. E você que faz parte da igreja do Senhor, você é esse porta-voz que convida e apresenta as pessoas e conduz as pessoas à presença de Deus. E se você experimentou, você foi agraciado, contemplado, ministrado nessa manhã, imagine aqueles que estão dando murro em ponta de faca, aqueles que estão tateando no escuro e buscando Deus de qualquer forma, e chegar no nosso encontro e serem abraçados pela presença santa de Deus. Isso é incrível. A luzinha está piscando aí? Já está acesa? Não, o microfone em cima? Joia. Nós temos um privilégio de poder ouvir um pouco da palavra do Senhor e sermos ministrados por Ele. Nós temos esse costume de dominicalmente nos apresentar diante dele para ouvir a sua voz. E o desejo do meu coração é que você continue com expectativa naquilo que o Pai vai fazer. Ele continua entre nós, continua ministrando nossas vidas, só que agora por meio da sua santa palavra. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de falarmos de amor. E o amor é um componente extremamente importante nas relações sociais. Até o homem, o ser humano mais odioso, ao passar pela vida, pela terra, desejará em algum momento amar e ser amado. Por pior que tenha sido ou que vá ser esse ser humano, ele deseja encontrar o amor e deseja amar alguém. E esse sentimento, esse amor que muitas vezes vai além de um sentimento. Do nascer ao morrer, a humanidade anseia por um amor verdadeiro. Nós vemos isso na poesia, nós vemos isso na música, nós vemos isso no teatro, no cinema. Pessoas ansiando, não só por pessoas, mas ansiando por Deus. Muitas vezes não sabem que o que elas anseiam é Deus. Mas existe um clamor dentro do coração pelo encontro com o verdadeiro, com o amor verdadeiro. E projetam sobre as pessoas. Isso é parte daquilo que Deus colocou entre nós. Parte daquilo que nós experimentamos é também divino. Vem da parte de Deus como um reflexo daquilo que Ele é e daquilo que Ele deseja que vivamos. Mas parcialmente. E por isso experimentamos e aguardamos no outro essa junção, esse abraço do amor. Hoje conversaremos a respeito de um amor que do início ao fim é generoso. Em nossa reflexão tentaremos perceber a correta compreensão do amor, como isso pode nos auxiliar em nossa missão. Porque nós temos conversado sobre a comunhão, a importância da comunhão para o desenvolvimento da missão. E o amor é um elemento essencial na comunhão. Sem amor não existe comunhão. E sem amor não existe nada que a comunhão possa produzir de bom. Então, ao olhar para a ceia, eu sou convidado a olhar para Deus, a olhar para o amor e a ser ministrado na trilha do amor, para que sejamos uma comunidade do amor. Amém. Porque sem ser uma comunidade do amor, não temos como viver nessa vida de forma diferente. Então, abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, para conversarmos um pouco a respeito
dessa carta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. A carta ela foi escrita por Paulo e ele estava em Éfeso. Ele passou um bom tempo em Éfeso. E ele tinha passado por Corinto e desejava voltar e mandava cartas para que a igreja fosse instruída. E parece que a primeira carta de Paulo, a segunda, se perdeu no meio do caminho. E ele, preocupado com o que estava acontecendo, pedia notícia, e a notícia demorava. E ele falou: vem logo, porque eu quero saber notícia. Ele ia encontrar com Timóteo, e aí no meio do caminho não viu mais Timóteo, correu para Troade, encontrou com Tito, recebeu as boas novas, se alegrou, se acalmou e seguiu escrevendo cartas para os coríntios. Mas essa carta é uma carta... o principal aspecto dela é a ênfase da vida da igreja local. Se você observar essa primeira carta que nós temos, ela enfatiza muito o relacionamento da igreja, a forma como nós gerimos os encontros, como nós nos relacionamos com Deus e com a irmandade, com os irmãos, com a família da fé, como nós nos comportamos, as formas como nós lidamos com o julgamento, com os dons, com as habilidades, com aquilo que Deus dá para a edificação do corpo. E tudo isso ele vai tratar. Se a carta aos Romanos pode ser chamada de uma carta teológica, a primeira aos Coríntios é certamente uma carta que convida a igreja ao ajuste e à prática da fé cristã. Então nós precisamos sempre saber o que Paulo está ministrando à vida da igreja. E nós vamos perceber aqui que no capítulo 12 ele falava a respeito dos dons. Muita coisa para ajudar na ordem do encontro da igreja. Aí no capítulo 13 ele faz uma pausa, fala sobre o amor. No capítulo 14 ele volta a falar dos dons. E nós vamos agora tentar entender por que essa pausa. Vem falando sobre os dons e no final do capítulo 12 ele diz... procurai com zelo os melhores dons. E agora vos mostrarei um caminho muito mais excelente, superior. Aí ele começa a falar do amor. Aí no capítulo 14 ele diz: segui o amor e desejai intensamente os dons espirituais. E começa novamente, porque a igreja precisava ouvir um capítulo inteiro a respeito do amor. Vamos ler só um trechinho. Verso 1 até o 7. Diz a minha versão, você acompanha na sua. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse os dons de todos os ministérios e tivesse todo o conhecimento, mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso traria benefício algum. Mas o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém. Palavra do Senhor. Vamos parar por aqui. Senhor, nós estamos diante da sua santa palavra. Foi o Senhor que trouxe a sua palavra para nós, preservou ela. O Senhor que juntou tudo e ministrou o coração de Paulo, ministrou o coração da igreja, e hoje suplicamos que o teu Espírito ministre também os nossos corações, que abra os nossos olhos, a nossa mente, nos ajude a focar no Senhor e na sua palavra, para que Cristo seja trabalhado em nós e nos forme para que sejamos cada vez melhores, para que possamos sair curados, ministrados e seguir firme no caminho dessa vida, olhando para o Senhor. Seja conosco, Deus Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Obrigado. Se a gente observar aqui,
Paulo começa a falar sobre o amor. Mas que tipo de amor Paulo está falando? Ele do nada, que estava falando sobre dons, começa a trazer o assunto do amor. E eles tinham que entender que tipo de amor Paulo estava falando. Hoje para nós isso é muito relativo, porque a nossa sociedade ama tudo. É difícil às vezes discernir, eu amo minha esposa, eu amo minhas filhas, eu amo meu emprego, eu amo viajar, eu amo ouvir música, eu amo tudo. Eu amo o que eu tenho e às vezes fica difícil para nós compreender toda essa questão do amor. Porque Paulo, quando diz, quer mostrar um caminho superior, um caminho mais excelente, está chamando o olhar da igreja para algo que ele ainda não tinha dito, mas que era superior àquilo que ele tinha dito. Ele estava falando dos dons. Tem coisa mais importante e de tanto impacto na vida da igreja do que os dons. Mas Paulo diz, eu vou falar de algo superior aos dons, o amor. Então não pode ser qualquer amor. Talvez eu escrevendo uma carta para você hoje, se eu falar do meu amor pela Karina, talvez você compreenda. Mas se na carta eu começo a falar de um tanto de amor que eu tenho, esse primeiro amor que eu falei da Karina acaba se esvaziando. O sentido se esvazia porque eu vou perdendo referência. Mas aqui nós temos no grego 3 tipos de amor. A palavra ela se expressa de forma... Os gregos entendiam assim, eu amo um amigo, eu posso ter carinho especial por uma pessoa, eu posso ter carinho especial, paixão por uma mulher ou pelo homem, a mulher, e posso ter o outro amor, que é o amor de Deus. Então, nesse capítulo aqui, ele não usou o termo para amigo, não usou o termo para a família, para a mulher, nem o amor eros, era o amor ágape. Então, quando ele trazia, ele trouxe essa palavra, eles sabiam o que ele estava querendo dizer. Era um amor mais excelente, um amor superior, um amor que transcende os sentimentos e as palavras. O amor ágape é aquele tipo de amor que não busca seus próprios interesses. É um amor desinteressado, puro, genuíno, que se doa, se entrega, é incondicional, só é encontrado em Deus e corporalmente em Jesus. Então, quando ele falava de amor ágape, ele estava dizendo assim, o ágape, sem o ágape, entende agora? Não muda de figura? Quando você fala em assim, você lembra do eros? Você lembra do filéu? Mas na hora que você fala, você lembra do ágape? É um amor específico. Então, quando ele fala, vou falar de algo mais, de algo superior, de algo mais excelente, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu tenha toda eloquência, ainda que eu tenha toda diversidade de línguas, ainda que eu fale a língua dos anjos, que eu seja espiritual, se eu não tiver o ágape, não vai adiantar de nada. Era isso que Paulo estava dizendo para a igreja. Para aqueles irmãos que iam receber essa carta, essa era uma informação impactante. Porque vem de encontro ao meu coração e começa a me mostrar um outro caminho, um caminho mais excelente. Porque eu falei sobre os dons, dons de língua, dom de profecia, discernimento, de espírito. Eu vim falando sobre tudo, ordem na igreja, dons de línguas. Mas aí agora eu trago o assunto de algo superior e mais excelente do que os dons, que é o caminho do amor. E ele segue nos primeiros 7 versículos, vemos o apóstolo ensinando a importância do amor, o que é o amor, como ele se comporta e o que ele produz. O que é, como ele se comporta, o que ele produz. Para que a igreja possa perceber. Ele vem ensinando algo que era prático, ensinando algo que eles poderiam buscar. Buscai com zelo os melhores dons. Façam isso, façam aquilo, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, deve ter ordem, se 3 tiverem, só falem em línguas 3 e que haja interpretação, profecia, tem que ter julgamento. Ele vem ensinando a igreja. Mas agora ele não ensina, ele não aponta ninguém a buscar o amor, mas ele fala sobre o amor. Porque muitas vezes nós sabemos falar demais. Sabemos demais aqui sobre teorias e sabemos
elucubrações, filosofias, mas ele traz algo para os irmãos para que eles pudessem compreender e viver naquilo. Porque aqui nós vamos entender agora uma nova toada. O amor veio ao encontro da igreja. E o amor é. E aí a nossa parte agora é outra. Em Cristo eu busco. Agora o amor é, e ele se faz no meio da igreja. Ele tem um certo comportamento, um certo jeito de produzir coisas em nós. Então, nos 3 primeiros versos ele fala sobre isso. Ele não libera ninguém para julgar a igreja. Não ensina ninguém a medir o amor no outro. Ele está ensinando a perceberem o amor. E o amor tem origem, tem alvo e tem propósito. Vou repetir. O amor tem origem, o amor tem alvo e o amor tem propósito. É isso que a igreja precisa entender. Eu não domino, eu não retenho, eu não seguro. Eu preciso entender que ele tem origem, ele tem um alvo. Eu sou alvo, você é alvo, esse mundo é alvo e tem propósito. Então isso ajuda no segmento da igreja, nos dons. Eu preciso compreender essa essência do amor para que eu possa seguir caminhando naquilo que o próprio Espírito oferece à igreja. Então, nos 3 primeiros versos, Paulo apresenta uma constatação quanto à incoerência dos irmãos na vida cristã. Na minha versão, aqui diz diferente, mas na maioria diz, ainda que. A sua diz, ainda que eu fale a língua dos homens. A minha fala, mesmo que eu fale a língua dos homens. É uma constatação. Eu posso ter algum valor. Nada tem valor se eu não tiver o ágape. Falei sobre os dons, mas se não tiver amor, aquilo não adianta de nada. Eu falei sobre compaixão, não adianta de nada se não tiver o ágape. Eu falei sobre generosidade, se não tiver o ágape, não vale de nada. No primeiro século, tinha um indiano, no século 40, se eu não me engano, que se deixou queimar numa fogueira em sinal de santidade. Ele era um hindu e ele mesmo escreveu na sua lápide, antes de morrer, que ali ele estava passando a ser eterno. E aí Paulo fala, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado vivo, se não tiver amor, não vale de nada. Por quê? Qual que é a intenção do coração? Na ministração dos dons, na generosidade, na compaixão, na misericórdia, onde está o meu coração? E é aí que Paulo quer chegar. Lá no cerne da questão. Lá dentro do coração de cada irmão daquela comunidade local. Não é só barulho, não é só bagunça, não é só experiência. É o coração, onde é que ele tem que estar. O coração precisa estar em Deus. Então, eu posso ser espiritual, ter dons, ser piedoso, sem amor, qualquer ação, ainda que religiosa, será vazia. Posso tocar, posso cantar, arrumar a ceia, arrumar as cadeiras, ser o primeiro a aparecer nos encontros, eu posso ser o primeiro a orar pelas pessoas. Se não tiver amor, vai ser como um ferro. Tem, que é um som vazio. Não tem valor. Isso me põe para pensar. Isso me ajuda a olhar para mim, para a minha jornada, para a minha caminhada. E os irmãos, ao lerem isso, começam a olhar para dentro do próprio coração. Porque talvez tivesse um burburinho, algum sentimento ali dentro de ajuste dos dons, da importância dos dons. Eu sou mais importante, você é menos importante, o dom de profecia é mais importante, o dom de línguas é menos importante. Isso tudo, ele fala, calma aí, vamos olhar todo mundo para cá, para o amor. E ele segue. Qual é a real motivação do coração? De acordo com Paulo, o verdadeiro amor, o que vem de Deus, apresenta algumas características. Ele é paciente. Diz aqui o verso 4. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor é.
Não é você é bondoso, não é você é paciente. O amor é. Porque esse amor que vem de Deus é que vai nos capacitar, nos encher, e é através de nós, não existe mérito nenhum em nós. É o amor que é. Porque a manifestação desse amor, a glória é para o amor. Quando a glória é minha, não teve amor. Porque o amor é que é paciente e bondoso. Ele não tem parte com a maldade. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não se orgulha, não busca seus próprios interesses. O oposto do nosso amor. O oposto do amor humano, do amor filéu, do amor eros. Do amor de um homem com a mulher, da mulher para o homem. É o oposto do pai para o filho, do filho com o pai, com a mãe. Se nós observarmos, quantas vezes caímos e falhamos na nossa expressão de amor. Por quê? Porque fomos egoístas, porque buscamos a nossa própria vaidade, foi por orgulho, buscamos os nossos próprios interesses. Se eu quero um abraço e você não me dá, eu fico com raiva. Se você faz alguma coisa que me entristece, você não me pede perdão, eu fico com raiva de você. E eu piso no seu pé, você fica com raiva de mim. Nós buscamos os nossos interesses porque você e o seu coração, o meu coração, é egoísta. A primeira coisa que a gente põe para fora é esse amor que nós aprendemos aqui. Mas Paulo está trazendo o amor como referência, mostrando esse amor perfeito, esse amor que é incondicional, que é puro, que é lindo, é maravilhoso. Ele veio estar entre nós, e Ele é a força por trás da igreja. É o óleo que azeita as engrenagens. Ele é a força motriz da igreja. Porque sem isso nada adianta. Não adianta você sair de casa e vir para cá. Não adianta você pegar e botar uma cesta básica no seu carro. Não adianta você acolher alguém na rua. Se a motivação do seu coração não for para a glória de Deus, não adianta. Você vai ser louvado pelos homens, mas está fora daquilo que Paulo ensina à igreja. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ouvir isso. Nós precisamos ler isso. Nós precisamos refletir sobre isso, para que os nossos corações entendam aonde eles precisam se posicionar, o que nós precisamos fazer. O amor age, é um amor que nasce de Deus, nos move para Deus e para o próximo. Sem esse amor de Deus, eu não me movo no sentido do Michael, eu não me movo na direção do pastor Moacir, eu não saio do meu lugar. O que me faz sair de casa e ir ao encontro de alguém é o amor de Deus. O meu amor egoísta quer ficar em casa, quieto. O meu amor quer só vem a nós. Ele só quer tranquilidade, eu quero ficar sossegado. Mas o amor de Deus é ação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus dá. Deus doa. Apesar de nós. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Não é meia boca, não é alguma coisa. Deus é um pouco paciente, é um pouco longânimo. Ele vai segurando as pontas, tudo sofre. Não é Deus que sofre, o amor tudo sofre. O amor de Deus olhou para nós que éramos seus inimigos, de acordo com Paulo. Éramos inimigos de Deus. Não olhávamos para Deus e Deus olhou para nós. Nos amou antes da fundação do mundo e providenciou a nossa salvação, nossa libertação por gente que nem olhava para Ele. E que pelo contrário, era inimigo dele, blasfemava, tacava pedra na cruz. Esse é o amor incondicional. Fazer por aquele que não merece. Se eu não enxergo, eu vou sempre esperar merecer. E vou esperar fazer só quando o outro merecer. Porque essa é a nossa cultura. Se fez, você merece. Se não fez, não merece. Mas Deus não age assim. Porque veio ao nosso encontro. Então, nós, com as palavras de Paulo sobre o amor, como é que elas podem nos ajudar a viver para Deus em missão? Nós temos conversado sobre isso. A missão de Deus. A comunhão, ela tem um certo valor que nos aponta para a missão.
E como é que o amor nos aponta para a missão? Queria que você guardasse uma coisa. Palavras e atitudes precisam de um coração cheio de amor de Deus. Palavras e atitudes precisam de um coração cheio de amor. Não o amor esse humano, o amor de Deus, o ágape. Porque senão não daremos conta. As palavras e atitudes não valem nada se nosso coração estiver fora do prumo. Não adianta eu dizer para as minhas filhas, para a Alexandra, dizer para o Tuta, dizer para o Leandro que eu os amo se eu nunca faço nada a favor deles. São só palavras. Todo domingo ele me diz que ele me ama, mas não me liga, mas não me manda uma mensagem, não quer saber como é que eu ando. Fica um pouco difícil acreditar nesse discurso, fica ou não fica? Se você se relacionaria com alguém que vive falando que te adora, mas nunca está do seu lado, nunca te liga, é o tempo todo só você ligando, cansa. Mas aqui nós somos chamados a olhar para um amor que não espera nada do outro, mas que acima de tudo, ele é chamado eu sou chamado a olhar para esse amor, me encher desse amor, para que as minhas palavras tenham sentido, para que as minhas atitudes tenham sentido. Porque palavras sem amor é discurso. E nós já conhecemos bem isso. Para quem vive em Brasília sabe o que é uma palavra sem discurso, sem amor. Muito discurso, muitas promessas e nada concreto. A igreja não pode ser assim. A igreja não pode ser essa que promete, promete, promete e nunca faz. Atitude sem amor é fingimento ou vanglória. Ou eu estou fingindo alguma coisa, que no fundo, eu não tenho vontade de fazer aquilo, eu estou fazendo só porque eu espero que as pessoas me vejam, me achem espiritual, não falem mal de mim, ou estou esperando aplauso, medalha, os louros do que eu estou fazendo. Compaixão, misericórdia, visita, abraço, oração, tudo pode ser para minha vanglória. Tudo pode ser para mim. E isso foge daquilo que Paulo está ensinando para a igreja. Atitude sem amor é fingimento. Eu te amo. Mentira. Eu tenho um amigo que toda vez que ele é bem aceso, ele gosta de responder, ele é do tipo, bateu, levou com as palavras, pensa rápido. Aí a gente vai conversando, eu vou orientando, tem que ser fingido então, né? Porque eu tenho vontade de matar a pessoa. Eu falei assim, não é ser fingido, é saber que o que te vence é o amor de Deus. O que vai fazer com que você segure a língua e não mate o seu irmão, não é o seu fingimento, mas é o amor de Deus derramado no seu coração, que te faz olhar para Deus antes de olhar para o seu irmão. Que vê o sangue de Cristo derramado na cruz, derramado sobre o seu irmão, e dizendo o seguinte, o sangue foi derramado, vale a pena. Calma, espera, segura, não fala, não mata, não cobiça, não pega. Tudo isso eu sou levado a desejar. Mas o amor de Deus derramado no meu coração me livra desse caminho de palavras sem amor, de atitudes sem amor. Os primeiros versos que nós lemos, 1, 2 e 3, que Paulo fala, 3 ainda que não adianta nada, sem o ágape. Palavra com amor, elas curam, libertam, alegram, pacificam o coração. A palavra dura suscita ira, mas a palavra branda, quão amável é. Que a palavra branda é uma palavra com amor. E aí ela é azeitada. E aí ela não provoca ira, mas ela provoca outras coisas. Ela cura. A palavra de Deus derramada no nosso coração, ela produz algo mais. Então eu preciso ter palavras azeitadas, palavras com amor. Se vai edificar, fala. Se não edifica, possivelmente não seja de amor. Se o que você vai falar não edifica, não está azeitado. Evita falar. Atitudes com amor quebram barreiras, aproximam, ensinam e despertam interesse. Quando você não fala nada, mas você age, foi assim no primeiro século. Nós temos algumas cartas escritas no primeiro século que as pessoas falam assim, olha, muito se fala sobre os cristãos
e falavam mal, fake news, fofoca sobre os cristãos. Eles gostam de comer canibalismo. Mas um outro irmão daquela época escrevia: mas ao andar com eles, o que nós percebemos é outra coisa. Eles são como nós, vivem como nós, são pessoas normais, mas que são distintas. Porque mesmo tendo pouco, repartem. Mesmo sendo agredidos, retribuem com amor. Mesmo sendo perseguidos, eles amam. Essa igreja do primeiro século essa igreja cheia do amor de Deus. E para nós fazermos diferença no século 21, precisamos ser essa igreja. Eu preciso ser essa igreja. Você precisa ser essa igreja. Não sou eu, não é a comunidade Vineyard, é você. A comunidade Vineyard não é ninguém sem você. É você sendo expressão do amor de Deus lá fora. É você levando a paulada e virando a face. Levando a paulada e retribuindo em amor. Não é sendo falso, não é sendo fingido. É você levando e sofrendo e combatendo o bom combate por meio da fé, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Essa igreja vai fazer a diferença. E essa igreja vai viver em missão. Quebra barreiras. Quantas vezes as pessoas, você tinha dificuldade de conversar com as pessoas, mas ao olhar para você e as suas práticas, o seu jeito de viver, as pessoas falaram assim: por que você está fazendo isso? Uma vez eu peguei a juventude em Belo Horizonte e nós fomos limpar as ruas e distribuir algumas coisas, e a gente encontrava algumas pessoas no meio da rua. Ela: o que vocês estão vendendo? Eu falei: nada. Por que vocês estão fazendo isso? Porque por nada. Para benefício da comunidade, porque a gente quer a cidade limpa, mas isso não existe. Vocês têm que estar pedindo alguma coisa, vocês têm que estar vendendo alguma coisa, porque ninguém faz nada de graça. A igreja faz, porque já pagou, alguém já pagou o preço, não é de graça, mas alguém já pagou o preço, e por isso agora a gente doa, a gente se doa. E isso gera impacto, quebra barreiras. As pessoas se aproximavam da igreja pelo estilo de vida dela. Ah, mas isso estava lá no século XX, lá no primeiro século. Então vamos trazer para perto. Um pastor, dando um testemunho, falou que um pai se aproximou, ele trabalhava num campus universitário, e ele falou: olha, eu quero que minha filha vá estudar lá com você. O pessoal lá é coisa dos crentes, né? Mas eu não quero que ela seja obrigada a ler a Bíblia, não. Vocês vão bater nela com a Bíblia? Não vão bater nela com a Bíblia e não vão bater nela de jeito nenhum. Ela não vai ser obrigada a comungar, ela não vai ser obrigada a fazer nada. Ela vai estudar e só. O cara falou: sendo assim, beleza. Botou a menina para estudar e nunca foi obrigada a ir em nenhuma reunião, ninguém falou de Jesus, ninguém pregou o evangelho, ninguém nada. Deixaram ela conviver no meio do campus. No final do semestre ela voltou para casa. Quando ela voltou, encontrou o pastor e falou assim: eu entreguei minha vida a Cristo. Ele falou assim: que bom. Festejou com ela, falou assim: mas me responda aqui uma curiosidade. Por quê? Porque o jeito que vocês vivem me atraiu. Tanta alegria, tanta paz, tanto encontro, tanto amor entre vocês, nenhuma cobrança. Isso me atraiu e eu quero esse tipo de vida. As pessoas são atraídas a Deus pelo nosso estilo de vida, não pelas palavras, não pelo seu discurso, porque não adianta nada você dar uma de crente do seu trabalho: não pode isso, não pode aquilo, está sempre dizendo a Bíblia isso, a Bíblia aquilo, e não é alguém que honra, não é alguém que caminha na verdade, não é alguém que está ajustado no coração com Deus. É mais religioso, é mais intolerante, impaciente do que outra coisa. No seu trabalho você quer tudo seja feito certinho, e tudo tem que ser feito de forma correta, mas você toma caxias, você nem presta atenção nas pessoas. Nós precisamos entender que as pessoas estão de olho em nós. Eles querem ver se o nosso discurso bate com a nossa prática, se eu falo e se eu vivo aquilo que eu falo, porque eles vão ser o primeiro a apontar o dedo. E é natural, porque a gente, muitas pessoas vivem como se fossem baluartes da verdade, da justiça, do amor. É melhor você viver para Deus e deixar o amor de Deus
através da sua atitude, encontrar o coração do outro. Mas eu não posso falar? Pode e deve. Alguns momentos nós vamos falar. Num bate-papo, na mesa, no café, no almoço, eu trago para perto, trago para minha casa, vou fazer uma visita, vou ao encontro daquela pessoa, e aí eu vou ter muita oportunidade de falar do amor de Deus. Mas ao olharem para nós, elas precisam ser atraídas a Deus. Esse é o amor que o mundo espera ver. Palavras e atitudes precisam de um coração cheio de amor. E segundo e último, coração cheio de amor vive para a alegria de Deus e benefício do próximo. Um coração cheio de amor, ele vive para a satisfação de Deus, a alegria de Deus e benefício do outro. Ele prioriza a vontade de Deus e o bem-estar do próximo. Guarda isso. Tudo que você for fazer tem que ser para a glória de Deus e para o benefício do outro. Dentro de casa, glória de Deus e benefício do outro. E para isso eu vou ter que abrir mão da prioridade. Muitas vezes eu vou ter que abrir mão de mim, das minhas vontades, dos meus desejos. É renúncia. Não foi o que Jesus fez? Não seja aceita a minha vontade, mas a tua vontade. E Ele ensinou a gente a orar. E ensinou a gente nesse caminho de rendição, de altruísmo, onde eu prefiro o outro para que o outro cresça, para que o outro experimente, para que o outro... Eu quero proporcionar ao outro o melhor. A experiência de Deus, ainda que eu não tenha, eu quero que o outro tenha experiência com Deus. Porque é esse sentimento que envolve. Jesus veio, se doou, conduziu todo mundo para Deus, para que todo mundo experimentasse Deus, porque Ele veio de Deus, e Ele agora era a função dele jogar esse povo na presença de Deus. Agora, se nós não estivermos cheios de amor, eu não posso convidar as pessoas à presença, porque eu vou querer mais do que elas. E às vezes eu vou ter que me sacrificar para que o outro experimente. E Jesus nos ensina isso. Como o Pai me amou, assim eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. João 15, 9. Lá em João também 13, diz: novo mandamento eu dou para vocês, que vos ameis uns aos outros assim como eu amei vocês. Que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E se eu amo com amor que não doa, um amor que não é de renúncia, eles não vão ver nada. Porque eu vou estar sempre em primeiro lugar, sempre querendo, nunca doando. Eu vou doar o meu lugar, eu vou doar o melhor lugar, eu vou doar a melhor vaga, eu vou caminhar mais para o outro ficar mais perto. É esse sentimento que envolve a igreja, que faz com que eu caminhe mais. Eu poderia ir aqui perto, eu não quero ir longe, mas por você eu vou longe. Para mim eu não vou, mas se você quiser eu caminhe mais para poder ir buscar o que você quer. Porque é doação. E nós precisamos disso. Nossa prioridade deve ser a satisfação de Deus. Nossa missão nasce no bem-estar do próximo. O amor, Deus é amor, e de Deus brota amor. E de Deus se derrama, as fontes eternas de amor brotam de Deus, porque Deus é amor e Deus se manifestou em amor no seu Filho Jesus. A própria manifestação da graça, do amor de Deus foi derramada em Cristo, e nele nós podemos amar a Deus, ser amados por Deus e amar o próximo. Tem muita coisa que a gente precisa rever. Eu queria que você guardasse isso. Nossa missão nasce do bem-estar do próximo. Ao olharmos para Cristo, somos conduzidos a viver para o outro sem que o outro mereça. Isso é graça. Eu devia fazer, mas não vou fazer para ele aprender. Isso não é graça. Nós precisamos ser, muitas vezes, didáticos. Na família a gente precisa ensinar, é nossa responsabilidade, mas muitas vezes nós precisamos de graça nas nossas relações. Porque é doação. E é isso que a gente aprende com o Senhor. A igreja, para impactar no século 21, para fazer a diferença. E hoje, existem duas formas de você fazer a diferença. De você ser diferente. Para o lado ruim e para o lado bom. Para o lado ruim, é fazendo tudo aquilo oposto do que você acredita. O oposto daquilo que você ensina. E as pessoas vão olhar para você e falar assim: você não é uma pessoa admirável. Você não é uma pessoa que vale a pena caminhar. Por outro lado, se você for
o lado bom diferente, as pessoas serão atraídas a Deus pela sua vida. Vão olhar para suas atitudes, para suas palavras, para suas ações, para suas reações e vão querer caminhar mais perto de você. Vão querer estar mais perto de você. Nossa, quando eu estou perto daquela pessoa é tão bom. Eu cheguei tão agitado, mas na hora que você abriu a boca, encheu meu coração de paz. Você nem falou de Deus, você só chegou com a mansidão, chegou no ambiente com paz, chegou com a paz, chegou com amor, azeitou. E aí tudo fica mais fácil, para que Deus continue trabalhando no coração do outro. Porque a missão é o outro, é trazer o outro para perto de Deus, para que ele fique perto de nós. Então, guarda isso. Palavras e atitudes precisam de um coração cheio de amor. E um coração cheio de amor vive para a alegria de Deus e benefício do próximo. Você tem que ser o abraço que o outro vai receber e que sem você ele não receberia esse abraço. Precisa ser o sorriso que o outro vai receber e que sem você ele não receberia. A ajuda, o socorro, a misericórdia que o outro não receberia sem você. É você se dando, se doando para o outro, para que o outro seja melhor, ganhe mais, seja do que você. E esse é o prumo que nós temos em Cristo. E a ceia do Senhor nos chama para esse momento. Olhar para a ceia do Senhor é olhar para o amor de Deus derramado na cruz. Olhar para a ceia é olhar para Cristo, que não merecia morrer e morreu por amor de nós. Se entregou voluntariamente na cruz para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Altruísmo, amor, renúncia. Tudo isso nós vemos na cruz, vemos no amor de Deus. Queria que o Alexandre pegasse o violão para nos ajudar a conduzir os nossos corações nesse momento da ceia. Porque a ceia do Senhor, nessa mesa somos chamados a lembrar do perfeito amor de Deus derramado por nós. Somos chamados a proclamar a verdade sobre o amor perdoador de Deus pelas nações. E nessa mesa somos levados a celebrar com fé o amor que nos une e nos faz esperar o cumprimento das promessas.